Olá pessoal, bom dia, boa semana, nosso ODOAD do nosso clube 6h52. Hoje começamos nossa live um pouco diferente, ao som da flauta nativa americana. E vamos que vamos. Bom dia a todos. Axé. Bom dia, esperar a galera entrar aí um pouquinho. E vamos que vamos. Para mais um ODOAD, mais uma segunda-feira, mais um dia do progresso para a nossa vida, para o nosso caminho. E hoje nós temos uma live num formato um pouco diferente, pois a gente sempre passa os temas, né? E vem para a live. Mas nossa live de hoje eu vou responder as perguntas que vocês deixaram lá e vou respondendo as perguntas de vocês aqui. Axé. Renato Matheus, realmente, né? Aqui também tá muito frio, né? Eu acho que não é só em Curitiba não, mas aqui também está muito gelado. Até tô de térmica, o que normalmente não é comum, né? Então realmente está muito frio essa manhã. Então parabéns a todos aqueles que mesmo com o empecilho do frio, isso não segurou vocês na cama e estão aqui, certo? Então, bom dia a todos, faça uma excelente semana, bem-vindo ao Clube 6h52 para o nosso ODOAD. Esperar só a galerinha entrando um pouquinho e eu já vou começar respondendo a pergunta da galera. Certo, pessoal? Axé. Bom dia, Anne. Bom dia, Newton. Bom dia a todos. Bom dia, Carla. Carla Cristina, Gabi. Bom dia a todos. Rabelo. Axé, pessoal. Bom dia, Falori. Bom dia a todos. Pessoal, aí na cidade de vocês, não sei se tá frio, mas aqui tá bem friozinho. Axé. E o tema da nossa live de hoje, nós colocamos para vocês fazerem as perguntas, né? Foram muitas perguntas, né? Aquilo que não der tempo de responder agora para vocês, será respondido, né, na sequência ou numa próxima live ou nos stories. A gente vê como que vai fazer para responder todas as perguntas na qual foi solicitado. Axé. Isso aí, pessoal, para começarmos a nossa semana bem, vamos pedir as bênçãos, né, dos orixás, do nosso Ori, para que o nosso Ori nos abençoe. Lembrando que Fá fala que se o nosso Ori não abençoar, nenhuma energia abençoa, mas também não adianta só cultuar o Ori e esquecer as outras energias, né? Nós somos um campo de energia complexo, onde tudo tem que estar em equilíbrio. Então, muitas vezes a gente só pensar em um lado pode trazer equilíbrio em outro. Então, o nosso Ori é a divindade primordial que nós devemos sempre cuidar e sempre estar higienizando a nossa mente, os nossos pensamentos, melhorando o nosso comportamento, a nossa conduta. Então, axé, vamos louvar o nosso Ori. Ori apelainu, odogi sanlaya, akansan kaleha oha orotokun, adifafu apapaniaka edi oborile oberioma, odomilana ofemire apapaniaka ofemire, iba mimba ibo mimbo, iya ibo borele, iya ibo bo, iya idile, abanishi, axeire olori. Que tenhamos a nossa semana abençoada e vamos começar, né, a nossa live respondendo a pergunta aí da galera sobre a caneca, né? Logo mais teremos novidades, né? Quem tá perguntando aqui da caneca, a Zamprado, logo mais terá novidades sobre isso. E vamos então a responder a perguntas de vocês, tá?
A Andressa está perguntando o que ocorre com a criança bicu que não morreu na infância. Ela deve ser tratada? As pessoas estão fazendo muita confusão sobre esse tema. Egbeorum, Abicu, tá? Mas dentro da categoria onde nós temos várias classificações para este fenômeno, nós também temos dois tipos de abicu basicamente, que são esses abicus chamado Amadê, que são essas crianças que vieram com a programação de retornar ainda criança, o que teoricamente a vida está errado, porque o correto seria o filho enterrar o pai. Então é um tipo de abicu que morre criança, tá? E aquele que não vai morrer na infância, e sendo um abicu, o que vai morrer não é a morte física, mas sim algum setor da sua vida. Como, por exemplo, você pode ter 40 anos, 50 anos, enfim, não importa, mas às vezes nunca ter sido feliz em relacionamento, às vezes nunca prosperar, às vezes tudo que você começa você não termina, você sempre se boicota. Então tem inúmeros comportamentos que um abicu ou moagbá, que são aqueles que vão morrer velho, vai carregar, e isso pode segurar o seu caminho. Mas não pode confundir o que é abicu amadê, que são essas crianças que morrem crianças, e abicu amagbá, que é você já mais velho. Sim, o correto seria tratar. Para tratar isso, o correto é através do oráculo, ver a situação do que tá e o que é necessário fazer. Às vezes é uma oferenda, às vezes são questões comportamentais e às vezes é uma iniciação, por exemplo, tá? Andressa. O Murilo. Quais os orixás primordiais? Se a gente pensar que aqui no Brasil, na escravidão, chegou uma média de 16 a 21 orixás, e na Nigéria tem um consenso que tem aproximadamente 1000 orixás, né? Então é uma diferença muito grande nesse número. Mas os orixás que a gente popularmente conhece, como Oxalá, como Ogum, como Oxum, Iemanjá, esses mais populares, eles também são orixás conhecidos como cabeça da sociedade, né? Cabeça da sociedade de determinada função. Por exemplo, Ogum e Oxóssi, eles são os cabeça da sociedade dos caçadores. Então, dentro disso, nós temos inúmeros orixás caçadores, mas os comandantes são esses. Dentro dos orixás funfuns, dos orixás brancos da criação, nós temos como cabeça Obatalá ou Oxalá, e abaixo disso temos vários outros orixás funfuns. Então todos esses orixás que chegaram na diáspora são orixás primordiais. Agora, no sentido de orixá primordial como caminho de vida para melhorar o seu destino, aí sim nós temos alguns orixás primordiais. O primeiro dele seria Ifá. Ifá seria a sua ligação com Deus, seu destino, e aquele que pode melhorar o seu destino através da orientação daquilo que você precisa fazer e melhorar. Egungun, que é ligado à ancestralidade, para trabalhar essas gerações passadas, tanto de pai quanto de mãe, que gerou você, e que isso pode gerar problemas no seu caminho. Exu, porque Exu ele é o movimento de todo esse sistema. Ele vai ser um plus dentro de toda essa energia, colocando ordem, ativando e mostrando aquilo que possa estar errado. Energia ligada a Yami, porque todo homem, toda mulher veio do útero de uma mulher, então tem ligação com essa energia para estar em equilíbrio, tá? E Oxum. Essas são as divindades primordiais, que qualquer pessoa tendo essas divindades, ela consegue ir resolvendo qualquer que seja o problema do seu caminho, independente do seu orixá, dono da sua cabeça ou do seu Eledá. Porque na minha visão e pela especialidade que esses orixás têm, ele vai trabalhar toda a questão do caminho da pessoa, independente de qual seja. Certo? Vamos lá. O Raoni está perguntando: quais as mudanças mentais energéticas que ocorrem com quem é iniciado em Ifá? Vamos lá.
Existem algumas iniciações, como por exemplo, Ifá, Egungun e alguns conceitos dentro, né, do culto a Yami-Agbá, as mães ancestrais, aonde este processo ele volta no momento da concepção, tá? Então é quando você foi fecundado. Os outros orixás, como Oxóssi, Ogum, Iemanjá, Oxum, é a partir da hora que você nasceu, que você chorou, então você tem esses orixás. Então, o Ifá, ele vai mudar principalmente o seu padrão de pensamento. Ele vai voltar você para o eixo do seu destino e com isso vai mudar o seu padrão de pensamento. Quando começa a mudar os seus pensamentos, você começa a tomar consciência daquilo que você poderia estar cometendo de certo ou de errado, ou algum comportamento que você se toca que você precisa mudar, ou até mesmo as orientações que você vai receber do Ifá para mudar este caminho. Mas Ifá, ele é um culto de mudança comportamental, tá? É dentro de você que ocorre essas mudanças. Inclusive, quando uma pessoa faz Ifá, eu falo que a vida dela tem que mudar em 1 ano, tá? É 1 ano o prazo dessas mudanças. Mas não é mudança você ganhar dinheiro, ficar rico, enfim. Isso pode ser uma consequência se tiver no seu destino. Mas é a sua mudança de consciência. Isso é a mudança mais importante que acontece na iniciação de Ifá. Eu não conheço um que se iniciou em Ifá e entendeu o processo que não tenha mudado a sua vida. Ou seja, comportamental, ou seja, alguma questão física. As fichas sempre vai caindo. Então isso é muito importante. O Wellington Carvalho está perguntando sobre o resguardo. Tem uma pessoa que fez a pergunta sobre o resguardo. Já vamos chegar lá, tá? A Fernanda está perguntando. Na cerimônia de Xefá se quebram maldições? E se no Ixefá é possível ver o que pode ou deve ser feito em Inhami? Olha, para ver questões relacionadas em Inhami, você também pode descobrir isso, às vezes, num Ixefá ou num Itefá, mas, às vezes, Ifá mostra isso simplesmente numa consulta. Numa consulta, Ifá pode mostrar alguma questão ligada às mães ancestrais e Oromilá vai mostrar aquilo que precisa ser feito, tá? Independente de iniciação, de Xefá, de Tefá ou de Orixá. São coisas diferentes, tá? Mas sim, na cerimônia de Xefá, mesmo sendo uma sacralização onde não é o seu Odu encarnatório, ele é apenas um Odu para te trazer orientações de caminho. Naquele momento pode aparecer coisas sim, e a gente com toda certeza vai transformar e quebrar aquilo no caminho da pessoa. E é pelo fato de estar quebrando essas energias que a vida começa a se desenvolver de outra forma. Vamos lá. Alencar. Alencar está perguntando. O sacerdócio tem que estar no caminho da pessoa, no seu destino, ou ela pode se transformar caso queira? Existem coisas que você nasce com aquele dom e tem coisas que você aprimora aquele dom, tá? Mas não tem como uma pessoa que não tem axé, ela começar a produzir axé. Ela pode melhorar e refinar o seu axé. Mas tem pessoas que nascem já com esse dom, que esse dom muitas vezes são acumuladas, né, das suas experiências até de vidas passadas. Não vamos entrar nesse mérito de vidas passadas, mas no seu reservatório akáshico, que é tudo aquilo que a sua consciência vai guardando em todas as reencarnações, é acumulado o conhecimento. Então, por exemplo, eu nesta vida estou como Baba Kayodê, aprendendo e se desenvolvendo no Ifá. Significa que numa próxima vida que eu venha reencarnar, eu já melhorei muita coisa nesse meu caminho, nessa minha existência no agora. Então eu já venho com isso melhorado. Então isso são passos que vai sendo dado na própria evolução da pessoa. Mas se aquela pessoa ela tem a vontade de se desenvolver e de crescer disso, ela também pode, tá?
ela também pode. Só que tem pessoas que já vêm com esse talento nato, né? Que com um copo de água e uma vela resolve o problema da pessoa. Outros vai ter que utilizar artifícios mais profundos, talvez para ter esse mesmo axé, tá? Então, axé você não compra axé, né? Você recebe o axé e aprimora aquilo que você já tem, tá? Mas quando a pessoa tem... Ninguém em sã consciência quer ser sacerdote, né? Então, se a pessoa, né, tem esse pensamento de se desenvolver dentro disso, ela pode sim, só precisa ver que tipo de sacerdócio que é. As pessoas confundem muito isso também do sacerdócio. Muitos vão ter caminho sacerdotal, mas o caminho sacerdotal não é virar um babalaô, virar um babalorixá, iniciar pessoas. Às vezes o sacerdócio dele vai ser trabalhando com pessoas, você dentro da sua empresa, né, gerindo as coisas lá com seus colaboradores. Isso também está ligado ao sacerdócio. E tem muitas pessoas que têm caminho sacerdotal, mas as pessoas, mesmo tendo caminho sacerdotal, atendendo pessoas, fazendo ebó, ajudando pessoas, às vezes a grande maioria não vai ter a mão ou axé para iniciar pessoas, tá? Então, esse campo ele é muito amplo dentro dessa questão sacerdotal, tá? Se ficou mais alguma dúvida sobre isso, vocês vão perguntando aí para mim, tá? Isso foi a pergunta do Alencar, que foi a 5ª pergunta, né? O sacerdócio tem que estar no caminho da pessoa, no seu destino, ou ela pode se transformar caso queira? Axé. 6. Vasconcelos. Quando a pessoa é iniciada no candomblé e vai para o culto tradicional, o que ocorre com o seu orixá? Com o seu orixá não ocorre nada. Vai depender muito da casa aonde você vai entrar, tá? Tem casas que vai aceitar a sua cerimônia sem problema nenhum, e tem casas que vai falar que você deve se adequar ao culto e você deve ser novamente sacralizado naquela divindade, né? Eu, por vir do candomblé, qualquer pessoa que chega aqui com uma iniciação que Ifá responda que está ativa, que está tudo direitinho, nós consideramos sem problema nenhum, porém é aconselhável, num futuro, esta pessoa passar por uma cerimônia, né, para estar dentro daquele molde, dentro da tradição, tá? Tem casas que pode aceitar e tem casas que não vai aceitar, né? Se o orixá ele foi iniciado direitinho, sem problema nenhum, a gente só vai adequar essa questão, certo? O Márcio. O que diferencia o Ifá do culto tradicional? E para ser iniciado, você precisa do outro ou não? Olha, vamos lá. Culto tradicional, Ixexelagbá, Sinhebelé, culto a Ifá. Na prática, pessoal, é quase tudo a mesma coisa, tá? Quando a gente fala de culto tradicional, nós estamos falando do culto dos orixás da forma tradicional. Quando nós estamos falando de Ifá, estamos falando mais da divindade Oromilá, do sacerdócio de um babalaô. Então tem babalaô que só vai trabalhar com o Ifá, e às vezes ele pode até cultuar um ou outro orixá, conforme Ifá determina no caminho dele. E tem outros sacerdotes de Ifá que eles foram treinados para trabalhar tanto com o Ifá quanto com os orixás. Então acaba sendo Ifá e tradicional junto, é a mesma coisa. Aqui no nosso templo nós cultuamos Ifá e os orixás, tá? Vamos lá. A Mari está perguntando, por que quando se joga mostra que umas pessoas têm que ser iniciadas e outras não? Bom, pelo princípio da individualidade, cada ser é único e cada um tem um caminho. Às vezes tem pessoas que têm caminhos dentro dessa tradição para uma iniciação e tem outras que não. Ou tem outras que precisam ainda passar por algumas jornadas, como às vezes tem que tratar determinadas coisas, fazendo ebó, cuidando do ori, melhorando, equilibrando determinadas coisas, para ter esse caminho ou esse chamado do Ifá. Agora, pessoal, uma coisa que precisa se quebrar aqui é que Ifá, qualquer pessoa
pode ingressar no Ifá, independente de qualquer coisa. A cerimônia de Chefá é aconselhável para qualquer pessoa, independente de religião. Isso sempre vai ser bom para você, porque você vai receber orientações sobre a sua vida para melhorar a sua vida, independente daquilo que você faça, tá? Então, isso é uma cerimônia que todos podem fazer, mas nem todos têm a capacidade depois de se desenvolver em cima disso, tá? Ifá fala que todos já foram um dia iniciados em Ifá dentro da barriga da mãe, isso através da metafísica dos Odus, que eu já expliquei para vocês, da fecundação. Então todos já é iniciado em Ifá, porém alguns, né, vai resgatar isso, e quando você é picado pelo mosquito do Ifá, aquilo começa a te incomodar, tá? Respondendo aqui rapidinho, o Teixeirinha. Babá, qual a sua opinião de Ogã e Eked? Bom, isso daí é um cargo dentro do culto afro-brasileiro, tá? Dentro do candomblé. Eu não tenho opinião. É um cargo alto de elite dentro do candomblé, mas no Ifá nós não temos, pelo menos aqui na nossa casa, nós não temos cargos, tá? Tem aqui um único babá, uma única iá e os membros que estão desenvolvendo. Como na casa nós temos inúmeros filhos que são sacerdotes e têm as suas casas, cada um é rei dentro da sua casa e cada um é sacerdote dentro da sua casa, tá? Mas Ogã e Eked, aqui, né, no Ifá, nós não temos esse cargo. Todas as pessoas, elas são iniciadas, digamos que da mesma forma, tá? Até porque, Teixeirinha, Ogã e Eked, se a gente for ver, há 20, 30, 40, 50 anos atrás era uma coisa, e infelizmente hoje, alguns cargos, tá? Não estou falando todos e também não estou generalizando, muitos cargos de Ogã e de Eked se tornou cargos de cliente. Então aquele cliente ali, ele nunca vai querer passar por uma cerimônia de iniciação completa, ou não quer raspar a cabeça, tudo, mas ele às vezes é um bom colaborador dentro da casa, de axé, ajuda, às vezes ele pode ser confirmado como Ogã e Eked, mas cada caso é um caso. Babá, a pessoa pode se iniciar em Ifá e continuar na casa de candomblé? Rose Gomes Almeida tá perguntando. Poder pode sem problema nenhum, tá? Ifá não te tira nada, ele só vai te acrescentar. Mas, a partir da hora que você começar a ter contato, a partir da hora que você começar a ter estes conhecimentos, pode ter uma discrepância de informações. E isso pode, sim, no futuro se tornar problema. Mas não teria problema nenhum você cultuar as duas formas. O grande problema, às vezes, é o choque de informação, mas sem problema nenhum. A Mari está perguntando. Opa, não, só um minutinho. O Márcio. Questões de Ebé Orum pode ser resolvida com os orixás conhecidos no candomblé? Olha, qualquer orixá, ele tem a condição de melhorar e de ajudar aquele devoto. Então, independente de qual seja o orixá, qualquer orixá ele pode melhorar esta relação. Mas a divindade que trabalha, né, essa questão de Abiku, tudo, é Ebé Orum, tá? E Ebé Orum não tem dentro de um candomblé tradicional. Hoje, devido às informações, muitas casas de candomblé estão recorrendo para conhecer essa divindade para trabalhar. Mas desde o candomblé antigo, muitos sacerdotes já tinham este conhecimento sobre a questão de Abiku, às vezes com algumas fantasias, mas dentro do candomblé existe sim ebós específicos, né, para esse fenômeno de Abiku. O Ibeje dentro do candomblé também, né, os erês também, é uma forma de estar equilibrando essa questão com o Ebé Orum, tá? Vamos lá. A Silvia tá perguntando por que o horário da live das 6h52 da manhã. Galera, escreve para ela aí, senão eu já falo. Vamos ver se vocês estão sabendo aí para passar para ela. Por que é 6h52? Vamos lá.
Então, só um minutinho. O Wellington está perguntando, né? Nos rituais do culto tradicional, existe resguardo de sexo e bebida? Ó, vamos lá. Excelente pergunta. Dentro do culto tradicional, nós não temos uma receita como acaba tendo dentro do culto afro-brasileiro, que aquilo ali são preceitos meio que geral, tá? E aí pode acrescentar mais algumas coisas devido ao orixá na qual você foi iniciado. Na tradição, nós vamos consultar e vai ver se tem algum resguardo ou não, tá? Mas isso é individual. Muitas vezes não aparece resguardo de determinadas coisas, como por exemplo, se você é casado, tem uma vida estabilizada, você não teria problema de estar fazendo sexo com a sua esposa, né? Até porque um contamina o outro com coisas boas e com coisas ruins também. Agora, se você é uma pessoa que é solteiro, né? Cada hora tá se envolvendo com uma pessoa, depois que você passa por um procedimento, não seria o ideal você sair com inúmeras pessoas para não se sujar energeticamente. Mas esses preceitos são determinados por Ifá. E normalmente, às vezes, não envolve tanto esse tipo de preceito, né? Como tem uma outra pergunta que fizeram aqui que já vou chegar, que fala, né, se tem que quebrar preceito de entrar no mar, como é no candomblé. Às vezes não, às vezes vem um Odu que fala, você não pode mais entrar no mar, aí não entra mais no mar. Mas não teria esse tipo de regrinhas. São princípios individuais e na maioria das vezes é comportamental. Você tem que ver quando eu vou dar orientação para uma pessoa que às vezes ela tá esperando um resguardo, ó, fica 3 dias sem bebida alcoólica, 3 dias sem sexo, sem isso. E aí eu não falo nada disso e falo, olha, você não pode brigar essa semana, não pode discutir. A pessoa parece que fica muito mais desconfortável em não poder discutir ou brigar do que com outras questões, tá? Então, pelo menos no nosso templo é desta forma que funciona. Dependendo da família, a família vai carregar uma série de euós. Então, por exemplo, tem família que você não pode comer peixe. E aí aquilo ali é geral para todo mundo, fora as que você vai carregar, tá? Marcélia está perguntando, no culto tradicional existe serviços para união, amarração amorosa? Como eu falei, né? O culto tradicional, o culto a Ifá, ele é baseado em 2 pilares. A família, o crescimento familiar e o Iwapelé, que seria o bom caráter ou você está de pé sobre a terra em equilíbrio. Existe sim, tá? Essa parte mágica, magística para todos os fins, tá? Tanto positivo quanto negativo, mas isso são especialidades de determinados sacerdotes. Aqui na casa nós não praticamos esse tipo de ritual que possa alterar ou mudar o livre-arbítrio das pessoas. Isso existe porque nós trabalhamos com energia. Então, sabendo manipular a energia, você utiliza a energia para o polo positivo ou negativo. Mas, aqui no nosso templo, nós não praticamos nada que pode alterar, né, o livre-arbítrio de uma pessoa, alterar o caminho da pessoa, às vezes pela vontade de uma outra pessoa. O que pode existir é, por exemplo, você tinha um relacionamento com uma pessoa, você consultou, e aí vocês se separaram, mas aquela pessoa está no seu caminho e devido a algumas atrapalhações, aquilo mudou o destino. Mas você tem um caminho e você tem um destino com aquela pessoa. Então, quando é assim, a gente vai tirar as atrapalhações do caminho para que estas pessoas entrem em harmonia. Então, você, sim, quando tem caminho, você pode fazer uma harmonização, mas não, pelo menos aqui na nossa casa, uma amarração, tá? Toda vez que a gente muda o livre-arbítrio de uma pessoa, ou às vezes por uma questão emocional que a gente possa estar abalado naquele momento e a gente toma decisão de fazer determinadas coisas, a gente está pensando só no agora. Mas se nós formos pensar no fim de todas as coisas, muitas vezes a gente não queria entrar nessas coisas, tá?
Então, o resultado que eu vejo de amarração, tá? Amorosa, falando mais no outro lado da magia mesmo, é que depois de um tempo, esta pessoa ela perde o interesse pela outra e aí tenta se livrar dessa pessoa e não consegue mais. E aí se arrumou um grande problema, porque muitas das vezes é aquilo que você quer naquele momento, mas você não sabe os pactos que você está assinando e as consequências que isso pode te trazer no futuro. Por isso que o mais importante no IFA, que eu sempre venho aqui batendo nessa tecla, é a questão da autorresponsabilidade, certo? Se nós nos atraímos, se semelhante atrai semelhante, nós temos que melhorar a nossa energia, o nosso axé, para que nós possamos ser atraídos por uma pessoa que esteja na mesma frequência. Babá, uma vez me foi explicado que no Ifá não tem cargos como no Candomblé. Na Nigéria, uma casa bem estruturada, ela pode sim ter alguns cargos, mas esses cargos é depois de que a pessoa está na casa durante muitos anos, e aí ela pode receber um cargo, mas é uma visão diferente, tá bom? Vamos lá, pessoal, voltando aqui, continuar aqui as perguntas do povo, vamos lá. O Paulino, dores de cabeça crônica pode estar associadas a um ori ruim? Olha, é muito genérico nós falarmos que isso pode estar relacionado a um ori bom. Às vezes você pode ter um ori maravilhoso, só que ele está com algum problema energético e isso pode trazer esses problemas, né, de dores de cabeça, tá? Então, como não existe uma receita de bolo, no seu caso, o ideal seria você consultar IFA para a gente descobrir isso que pode estar acontecendo, tá? Eu tinha uma pessoa aqui na casa que tinha dores de cabeça crônica. E até dentro do candomblé, na época, né, ele foi iniciado para... Ele era de Omolu, e ele foi confirmado nesta energia, foi feito isso e nada melhorou, nada melhorou. Quando foi feita a cerimônia de Ixefá, que é a pré-iniciação, que muitos, né, por aí fala que nem é iniciação, é só montar o assentamento ali, né? Aqui na nossa casa não tem essa visão. Veio um Odu chamado Obefum, né? E dentro desse Odu Obefum conta uma história que a morte e a doença queria se casar com a filha de Orixá. E foi pedido para que a morte e a doença desse uma prenda para se casar com a filha de Orixá. E conta que a morte foi lá, decepou 201 cabeças e enterrou na floresta. A doença estava atrás das árvores, vendo aonde a morte enterrou, foi lá à noite, desenterrou e deu como prenda e se casou com a filha de Orixá. Então, nesse Odu fala que a morte sacrificou para a doença. E dentro deste Odu tem alguns ebós, alguns pulos do gato, que na época foi feito relacionado a essa questão do ori e, milagrosamente, esta pessoa começou a ter um ori mais equilibrado e sem dores, né? Ela sentia dor cerca de 28 dias no mês e, de repente, ela começou a ter dores de cabeça tipo 2, 3 vezes no mês. Então, inverteu, tá? Então, isso pode estar relacionado com inúmeras coisas energéticas, né? Quando não é algo físico que já, né? Às vezes isso pode ser algo físico também. Mas através da consulta oracular, nós podemos identificar isso. Isso aí, quem perguntou, né, do porquê 6,52, né? 6,52, o ao contrário de 6,52 é 256, que representa os 256 Odus Ifá, os livros de sabedoria, os caminhos de destino sobre a terra, toda a história da humanidade segundo o povo Yorubá, que é um manual de instrução para o nosso crescimento e para o nosso desenvolvimento. Como Ifá fala que tudo é o inverso do que está no céu, né? Então, quando vem um do céu, a gente sabe que é 2, quando é 2 é 1. Então, ao contrário de 256, é 6h52, que é o horário da nossa live, que é a galera que faz parte desse clube. Então, agora você sabe o código do nosso clube. Achei. Vamos lá. Voltando para as perguntas.
Vamos lá, só um minutinho. VR. Não conseguir ter amigos e ter relacionamento pode ser um problema com o EBE? Pode ser um problema com o EBE, pode ser inúmeros problemas, né? É muito genérico dizer que às vezes é só o EBE, porque às vezes a gente coloca a culpa no coitado do EBE e às vezes o EBE não tem nada a ver. Às vezes isso daí pode ser uma forma na qual você foi criado, às vezes foi algum bloqueio que foi inserido em algum momento da sua vida, e aí a gente descobrindo e desbloqueando, tudo isso começa a mudar. Então, como eu falei, é o todo. Às vezes não é apenas um ponto. Nós temos que analisar o todo, certo? Vamos lá. Bruna, fale um pouco do jogo de Obi para conexão com os orixás. Perfeito. Inclusive, vocês têm me pedido, logo mais, né? Estaremos lançando novamente, né, este curso, né, Conexão com os Orixás, porque até no outro curso eu expliquei que eu vejo que hoje nós temos um avanço tecnológico muito grande, mas as pessoas estão cada vez mais desconectadas de si. Então, o Obi, ele é um oráculo que ele é utilizado, né, por qualquer pessoa que tenha um conhecimento para iniciados e não iniciados, para que possa ter uma comunicação melhor com as divindades e para que tenha decisões mais assertivas no seu dia a dia. Até porque é um oráculo onde você pode extrair perguntas e ter respostas para que você melhore o seu dia a dia. Então, nos dias de hoje, com o conhecimento que nós temos, a tecnologia que nós temos, não faz sentido você não estar conectado com as energias dos orixás. Veja que bom, né? Eu falo sempre que quem aprende não depende. Não significa que você não precisa de um mentor, de um orientador, de um professor, de um sacerdote para poder te orientar. Mas é você ter a certeza que muitas vezes você está fazendo aquilo da forma correta. Não seria bom você ter uma conexão com você mesmo, saber o que está fazendo e você jogar lá, olha, estou passando por determinado problema. Devo procurar, por exemplo, o Baba Kaiodé para jogar o Pelé, para ele me ajudar em determinada coisa? Você vai jogar ali na divindade e a divindade vai te responder se sim, se é momento, se não, se vai te trazer alguma outra solução. Então você sabendo segredos por trás da sua energia, você consegue desenvolver mais coisas no seu caminho. Só respondendo aqui, a Fernanda está perguntando, dentro do culto tradicional, Ixefá, com iniciação em orixá, a transe, rum, por exemplo, as pessoas, né, confundem muito sobre isso também, tá? O clã de Babalaô, tá, na Nigéria, eles são treinados normalmente desde pequeno, já sabe aquele caminho. Então eles são treinados desde pequeno para aquela finalidade. Então ele sabe que ele é um devoto de Orumilá. Então ele vai se dedicar a vida a Orumilá. Dentro disso ele pode ter um enredo com algum outro orixá, na qual ele vai cultuar sim aquele orixá, mas ele é um devoto de Orumilá. Aquele que segue o caminho de Fá, de Babalaô, tudo, ele não tem transe, tá? Ele não tem transe. E Fá fala que quando a pessoa está em equilíbrio, o espírito de Elá, que é o espírito de luz, vem morar dentro do Babalaô, e com isso, quando ele está em perfeito equilíbrio, que ele está consultando, que ele está fazendo determinadas coisas, ele volta no momento em que Orumilá andava na Terra e ele está num transe consciente, né? Por exemplo, eu posso estar nesse momento em transe com Elá passando conhecimento para vocês, mas de forma consciente. Então isso é Ifá, isso é Babalaô. Agora, né, existem pessoas que se iniciam no Ifá até na Nigéria, mas ele é de um clã de um outro orixá. Ele faz Ifá só para melhorar o caminho, para descobrir coisas na vida, mas ele vai ser um cultuador, por exemplo, ele vai se tornar um sacerdote de Ogum. Então ele pode sim ter o transe daquela divindade. Aqui no Brasil, como a maior parte das pessoas já chegam no Ifá incorporando, ou seja, na Umbanda, ou seja, com o orixá dentro do candomblé, quando você faz o Ifá não te corta isso, porque era algo que você já tinha, você já se desenvolveu dentro disso, tá? Eu, por exemplo, hoje eu não incorporo mais nada, tá?
Às vezes eu sinto algum arrepio de alguma divindade, mas hoje eu não incorporo nada. Por quê? Porque eu dediquei minhas coisas ao Ifá. Até minha entidade, o seu Tiriri, na época da Umbanda, foi ele que me levou para esse caminho de atravessar os mares e até o dia que ele veio inúmeras vezes me ensinando coisas, até o momento que ele falou, a partir de hoje eu não preciso mais ficar vindo. E ele começou a vir em 6 meses, de repente, já faz muito tempo que esta energia não vem. Não significa que não esteja do meu lado, me ajudando, me orientando, mas não tem a manifestação, tá? Então, no culto tradicional, você pode sim fazer Ixefá, porque Ixefá é uma pré-iniciação, e ter transe em orixá é muito comum. Tenho inúmeros membros, filhos da casa, que são iniciados não só no Ixefá ou Nitefá, e que tem transe de orixá, tá? Então, isso não é um problema. É que, infelizmente, né, como é um culto, Ifá é um culto, digamos, novo no nosso país, as pessoas acabam fazendo muita confusão e tem muitos sacerdotes que falam que Ifá é o cara, é o maioral e que você não precisa de mais nada, né? Então você pode pegar o seu caboclo, às vezes aquele que você já cultua há 20 anos, né, que sempre te ajudou, e jogar fora porque Ifá é o cara, né? Muito pelo contrário, as coisas se unem e se juntam. Na África não existe caboclo, não existe preto velho, não existe essas energias. São forças da nossa terra. Então a gente também tem que valorizar aquilo que é nosso, que só nós temos. Tá? Vamos lá. Silks, quando uma família é tóxica para você e você se distancia dela, isso é ruim para você, para mim? Tem algum problema de me afastar? Muito pelo contrário, você mesmo já tem a resposta aí da sua pergunta. Se a família é tóxica, você está se intoxicando. A partir da hora que você se afasta, você vai deixar de se intoxicar. Isso vai ser muito bom. Então não tem essa visão. É que até pelas questões da própria sociedade, a gente coloca aquela questão de honrar pai, honrar mãe. Mas só para você entender o que é desonra, tá? Para pai e para mãe, é você tentar mudar a forma de pensar dos seus pais. Eles vêm de uma outra geração. Isso você vai ficar frustrado porque você não vai conseguir mudar e você ainda vai ser criticado por conta disso. Então, malemar você consegue mudar as suas energias. Então, honrar pai e mãe significa você ir muito mais longe do que eles foram na Terra, tá? Pode parecer isso um pouco frio, mas digamos que você, seus pais, um exemplo, tá? Conseguiram se formar no colegial. Então, até a energia do colegial, eles passaram a virtude desse estudo para você. Mas se eles não se formaram na faculdade, isso é apenas um exemplo. Eles não passaram essa virtude desse tipo de estudo. Quando você dentro daquela família vai lá e se forma na faculdade, por exemplo, você quebrou um dogma ou quebrou uma questão de energia. Você passou na frente no sentido de honra. Então não há problema nenhum. Há momentos que a gente precisa se desconectar para poder fazer e cumprir o nosso propósito daquilo que for marcado, né? Como eu falo, águia anda com águia, né? Pato anda com pato. Quando você descobrir, né, o que você é, se você é águia ou pato, não tem como você estar andando em grupo separado. Mas tudo tem um porquê, né? Nós não nascemos na nossa família por acaso. Tudo tem um aprendizado aí por trás, tá? Josi, uma pessoa iniciada em orixá tem iniciação válida no Ixexalagbá? Aí vai depender muito da casa onde você vai entrar, né? Essa resposta já teve lá no início. Depende da casa onde você vai entrar para aceitar esta iniciação ou não. Aqui, sempre eu vou aconselhar, mesmo que a pessoa seja iniciada no candomblé, a gente pode cuidar daquela energia desde que esteja respondendo direitinho, mas no futuro seria aconselhável esta pessoa passar por uma nova sacralização ali para estar dentro dos moldes daquilo que a gente pratica, tá? Iniciada, a pessoa acaba sendo feita, né? Bem ou mal ela é, mas tem coisas que a gente verifica para poder melhorar. Como eu falo que Fá é as peças do quebra-cabeça que estava faltando, sempre tem coisas que a gente pode acrescentar para melhorar o caminho daquela pessoa. Perda de vontade de viver está associado ao Ori? Não só ao Ori, como eu falo, é um conjunto
da ópera inteira. Só que como o Ori, ele é a sede da energia que vai espalhar para o resto do corpo, sim, pode ser um problema energético de Ori. Mas isso só tem como dizer através da consulta oracular. Às vezes o seu Ori ele está perfeito, mas está vazando energia por algum outro problema emocional ou alguma outra carga, tá? E que às vezes mexer no Ori não vai resolver. Por isso que nós não fazemos nada sem consultar. Por isso que quando vocês ficam pedindo, babá, ensina alguma coisinha que eu falo das macumbinhas gourmet, é que no Ifá mesmo, para se fazer uma macumbinha gourmet, o correto seria a gente consultar para saber se aquela energia está propícia naquele momento, naquela hora, se é para fazer aquilo. Por isso que a conexão com os orixás e através do Obi, você consegue obter essas respostas. E pessoal, uma coisa muitíssimo importante que eu vejo que tem pessoas aí perguntando: oráculo de Obi é para orixá. Orixá, tá? É para você se comunicar com o orixá, com o Ifá, para obter resposta daquele que não está falando com você. Não é para você utilizar o Obi para falar com o caboclo, com o preto velho, né? Já teve umas pessoas ligando aqui falando que está fazendo essa prática. Isso não existe, tá, gente? Isso é maluquice, né? Se fosse assim, não tinha por que o preto velho ou o caboclo vir e falar, me se fio, vamos conversar e bater um papo, né? Se você tiver que usar esse artifício. Não é para isso, tá? Não podemos confundir as tradições. Não tem problema nenhum você ser do Ifá e cultuar sua Umbanda, mas não tem como você ficar misturando preceitos, tá? Ai, vamos lá. José está perguntando, fala-se muito de autoconhecimento e do propósito de vida através do Ifá. Como sabemos isso? Então, para você saber o seu propósito de vida através do seu Odu encarnatório, só tem como você descobrir o poema que você recitou no céu para vir para a Terra numa cerimônia chamada Itefá. Então, a pessoa vai se iniciar no Itefá, que é a cerimônia do Ibodu, onde a pessoa vai para a floresta de Odu, e lá nós vamos resgatar esse Odu encarnatório, que é ali que está todo o seu princípio. Mas mesmo assim, mesmo um iniciado no Ifá, às vezes não é na hora que ele se inicia que ele vai descobrir coisas sobre o seu Odu. Ele pode descobrir coisas sobre o seu caminho, sobre o seu destino, mas tem coisas que vão se apresentando com o passar do tempo, tá? Dependendo da evolução de cada um, do caminho de cada um, do interesse de cada um e da bênção que cada um também tem na vida, tá? Eu estudei muitas histórias do meu Odu, mas verdadeiramente eu descobri a minha Itan, que é a minha história dentro do meu Odu, depois de muitos anos que eu consegui um verso do meu Odu que fala realmente da minha história. Então isso também é um processo demorado, é uma jornada, né? Uma vida é muito pouco para tudo aquilo que a gente veio para resolver, né? E temos que entender que nós somos seres espirituais, né? Onde 90% de tudo é energia e 10% é matéria. Se a gente estiver conectado com esses 90% e entender esse mundo das energias, a gente melhora com toda certeza todo o nosso caminhar. Certo? Vamos lá, pessoal. Tem muita pergunta aqui, já estamos acabando a nossa live. O Char está perguntando, não ser bom em nada, não conseguir se desenvolver em nada, pode ser algum problema de destino? Com toda certeza, tá? Com toda certeza, porque todas as pessoas que vieram para a Terra, naturalmente elas são autodidatas. Só que devido à criação, você vai para a escola, você é escolarizado, você vai perdendo esses seus dons naturais. Então eu vejo que essa questão de você falar que não é bom em nada, não existe uma pessoa que não é bom em nada. Talvez os seus talentos estejam escondidos, só precisa ser descoberto. Aí você precisa pegar uma pessoa boa, destravada, que possa te ajudar nisso. Isso daí pode, os orixás podem te ajudar te destravando nisso, você compreendendo isso, porque eu vejo que isso possa ser mais uma questão de bloqueios que você carrega na vida, tá? E esses bloqueios podem ser inseridos desde o seu nascimento e você está carregando essas coisas até hoje, tá? Então, não há o porquê disso. Josi está perguntando se pessoas iniciadas em Ebe Orum tomam ciência dos pactos realizados no Orum.
Normalmente não, tá? Pode ser que através de uma consulta Ifá determine ou mostre algum caminho, mas normalmente nós não sabemos os pactos. Como Orumilá é aquele que sabe o que aconteceu, o que vai acontecer, o passado, o presente e o futuro, ele pode sim, em uma consulta, revelar ali para o sacerdote alguma questão, né, que possa estar escondida. Mas normalmente a gente não descobre esses pactos, até porque, pessoal, não pode confundir o Ebé Orum, pensando na sociedade Yorubá, não é a nossa mesma sociedade. Ele seria o portal onde nós vamos cultuar para melhorar o caminho, mas a nossa sociedade é diferente. Por exemplo, se eu tive uma vida passada, vidas passadas na Índia, e trabalhei muito a questão do hinduísmo, tive muitos mestres que foi acumulado, né, em inúmeras vidas, a minha egrégora, a minha sociedade espiritual tem a ver com a energia hinduísta, por exemplo, né? Então eu posso hoje, cultuando Ifá, através do portal de Ebé Orum, alimentar essa energia, mas não necessariamente é o Ebé Orum africano, aquela mesma sociedade que responde para ele. O Ebé Orum são os nossos amigos espirituais que nós vamos acumulando, vai acumulando em vidas através do seu conhecimento, seu desenvolvimento e aquilo que você veio passar como um aprendizado, tá? Não só nesta encarnação, mas em outras também. Tá. Vamos lá. Pessoal, a nossa live normalmente acaba agora, né? Mas eu vou estender a live mais um pouco aí para a gente conseguir responder um pouco mais de pergunta para vocês, tá? Na Cardoso, mulheres podem participar do culto de Fá? Sim, todas as mulheres podem participar do culto de Fá e pode ser, sim, iniciadas em Ifá, tá? É que na cerimônia do Itefá, que é quando a pessoa vai para o Ibodu, existe alguns rituais que não é realizado para a mulher, tá? Porque a mulher já contém essas energias, então não há necessidade. Então, para o homem, digamos que esta iniciação ela vai, digamos, 100%, tá? E para a mulher ela vai até 75%, porque esses outros 20% ela já tem naturalmente. Então, toda mulher pode sim ser iniciada em Ifá. Conta que Orumilá se casou com todas as mulheres e transformou elas em Apetibi, que isso já é uma proteção natural do próprio Orumilá. Então, todas as mulheres, né, têm esta energia ligado ao Ifá, tá? Ligado a essas forças. Então, sim, toda mulher, ela pode, sim, se iniciar em Ifá. O que não é tão comum, talvez seja isso que você possa estar perguntando, o que não é muito comum é você ver sacerdotisas de Ifá. Normalmente, você vai ver mais sacerdotisas ligado ao culto ao orixá, tá? Ao Xum, ao Ogum, ao Xós, enfim. Mas a Ifá acaba sendo um pouco mais raro. Por quê? Na visão iorubá, a mulher ela veio para ter muitos filhos. A Nigéria é o país mais populoso da África. Então, a mulher ela tem muitos filhos, tá? Ela tem muitos filhos e acaba não tendo tempo para aprender o Ifá. Porque o Ifá leva pelo menos 10, 15 anos para a pessoa estar apta àquilo. Coisa que no culto do orixá é um período um pouco menor desse aprendizado. Aprender, você vai aprender a vida inteira e vai morrer e não vai aprender tudo, tá? Mas tem essas diferenças. E dentro daquilo que eu aprendi, né, dentro daquilo que eu pratico, dentro da nossa casa, mulher, não, mesmo sendo do Ifá, ela não vai jogar Opelé Ifá e Iquim Ifá. Mesmo ela sendo sacerdotisa de Ifá, ela vai consultar essa sabedoria através do Eren de Logum, que é o jogo de búzios, tá? Porque existe alguns preceitos de energia que isso pode começar a trazer problemas físicos para algumas mulheres. Por se tratar de algumas energias masculinas, tá? Esta mulher, com o passar do tempo, se ela começar a praticar esses preceitos, ela pode se tornar masculinizada, tá? Não tem nada a ver com sexualidade, mas ela pode se tornar mais masculinizada por se tratar de uma energia mais masculina, tá? Podendo até alterar questões dentro do seu útero.
Por isso que existe muitas até Yanifá na Nigéria, que elas vão consultar depois essa sabedoria do Opelé ou do Ikim, depois que ela já passou ali dos 60 e poucos anos, 70 anos, já parou o período de fertilidade, né? Já entrou na menopausa, não tem mais aquela questão da menstruação, que tudo isso acaba alterando. Não vamos entrar nesse detalhe. Vamos lá. De quanto em quanto tempo deve se alimentar Ifá com Egé? Né? Tá, Justo tá perguntando. Egé, pessoal, é o sangue, tá? O sangue, ele representa a vida, é uma troca energética. O Ossé, que as pessoas fazem no Ifá semanalmente, né, ou em 4 dias, que você vai ter essa comunhão com o Ifá, de aprender essa conexão através do oráculo do Obi, saber o que está acontecendo, os elementos que você vai utilizar ali na sua casa, que são elementos básicos, mas que já vai te ajudar, como água, mel, sal, dendê, a bebida e alguns outros elementos. Isso já seria um alimento para aquela energia, tá? Mas em tempos teria sim que alimentar o seu assentamento com Egé. Isso vai depender muito de como que é a sua vida, os princípios da sua vida, aquilo que você faz, o seu tipo de trabalho. Cada pessoa tem uma necessidade, tá? Tem casas que vai alimentar o Ifá com Egé uma vez ao ano, tem casa que vai alimentar o Ifá com Egé 2 vezes ao ano, ou tem pessoas que, dependendo da necessidade dela, vai alimentar cada 3 meses ou uma vez por mês. Não tem uma receita de bolo, mas o que é comum é você alimentar com Egé pelo menos 2 vezes ao ano. Como? Uma vez no festival da casa onde você foi iniciado, que normalmente tem um festival das divindades, e neste momento que se alimenta a energia coletiva, tá? E depois é quando você faz o seu aniversário de ano, tá? Então, na tradição iorubá, nós não temos aquelas obrigações, por exemplo, como no culto afro-brasileiro. Obrigação de 1 ano, de 3 anos, de 5, de 7, de 14. O seu orixá, ele precisa se alimentar todo ano. Então, todo ano, quando você muda o seu ciclo, normalmente nós consultamos Ifá e fazemos ebó, alimentamos essa energia e alimentamos as energias que é pedida para esse novo ciclo seu que está começando, para que venha tudo em Iri. Marcelo, como posso saber minhas EWOs? Não tem como você saber as suas EWOs sem passar pela cerimônia de Tefá, que é o Ibodu, a floresta de Odu. Às vezes você pode consultar e Ifá falar, olha, você não pode comer determinada coisa, só que normalmente aquilo ali é uma orientação por aquele período de tempo, às vezes 1 semana, 2 semanas. Às vezes sim, Ifá pode mostrar aquilo que não é positivo e isso se tornar uma EWO. Às vezes fala, ó, você não pode comer tal alimento e você sempre que comeu já passou mal, então você já descobriu uma EWO. Mas para você descobrir verdadeiramente as suas EWOs, isso é revelado através da cerimônia de Tefá. No Ixefá, que é essa pré-iniciação, aquele Odu também pode trazer algumas recomendações ligado a isso, que vai desenvolver o seu caminho, tá? E tem EWOs também que elas se apresentam com o passar do tempo, que você vai descobrindo. Por exemplo, você sempre gostou de tomar suco de maracujá, por exemplo. E aí depois que você se inicia, às vezes não veio uma proibição disso, mas toda vez que você começa a tomar suco de maracujá, você começa a passar mal. Então aquilo ali ele pode ser uma EWO que foi adquirida ou que se tornou uma EWO, que tudo tem energia, às vezes aquela energia do maracujá é incompatível com alguma outra energia que está em você, tá? Vamos lá. Easy. Ifá responde sobre encaminhamento em Yami no jogo de Obi. Como saber se eu tenho esse caminho? Aí o ideal seria você procurar um sacerdote que trabalhe com esta energia. No Opelé Ifá, por exemplo, nós podemos identificar isso e ver aquilo que precisa ser trabalhado, tá? No oráculo de Obi, você pode fazer uma pergunta, né, ali sobre Yami, só que Yami não é uma coisa que é para qualquer pessoa mexer, tá, gente?
Yami, Egungun, conexão com os orixás através do Obi. Você pode dar Obi ali para as divindades, para os orixás, como Exu, Ogum, Oxóssi. Vai melhorar o seu caminho, vai ser muito bom para você, mas tem coisas que não é para vocês colocarem a mão nessa cumbuca. Então, assim, Yami não é uma coisa que você vai ficar ali na sua casa querendo saber, Gungun. Isso são outros tipos de preceito e precisa de um especialista para estar mexendo com isso, tá? Tem que entender que essas energias são ancestrais. Olodumare, quando criou Yami e soltou no mundo, ele se arrependeu do poder que havia dado para elas, mas já estava criado. Então ela é uma energia muito forte que pode nos trazer bendições, mas também pode nos trazer muitos problemas. Então a gente não mexe no vespeiro se a gente não sabe mexer. Eu vejo que tem muitas pessoas hoje passando informações, cursos ligados a Yami Oxorongá. Não é bem assim, tá, pessoal? Mesmo estando na era da informação, onde o conhecimento é muito importante, tem coisas que é destinada a sacerdote, né? Eu só vou abrir a cabeça de alguém, fazer uma cirurgia na cabeça dela se eu estudei para isso, eu sei o que eu estou fazendo. Né? É diferente de eu falar, você bateu a cabeça, vamos colocar um band-aid aqui que vai melhorar. Isso sim, tá? Agora, eu abrir a cabeça e fazer uma cirurgia não é para qualquer um, é para um especialista. Então, Yami Oxorongá, Egungun, vocês precisam ter um certo cuidado, né? É por isso que quando eu vejo ali pessoas querendo conversar, que nem tá colocando aí, que tá querendo conversar com o caboclo através do Obi, não é isso, tá errado, tá? Gabi, filhas de Iemanjá e Oxum têm o ó de comer peixe no culto tradicional? Não necessariamente, tá? Só se vier aquilo ali no caminho. Como às vezes o peixe ele é um elemento ligado a essa divindade, às vezes é aquilo que vai ter o axé que você precisa comer. Por exemplo, peixe e frango, a gente costuma comer para acalmar a energia, para a pessoa ficar mais calma, mais equilibrada, tá? Então, pode ter sim esta proibição, mas na grande maioria das vezes, pelo menos aqui na casa, não tem esta EWO, tá? Marcelino, uma vez que eu tenha feito o jogo no oráculo de Fá, você tem que fazer o que Fá prescreveu? E se a pessoa não fizer, o que ocorre? Sim, vamos lá. O ideal é toda vez que a gente consultar Ifá, vai vir uma obra, independente se aquele Odu ele veio positivo ou negativo, o ideal seria você realizar aquela obra, porque é aquela obra que vai colocar a casa em ordem, vai arrumar tudo, independente se o Odu está positivo ou negativo. O fato de você consultar e não fazer o ritual, isso não é aconselhável dentro do Ifá. Porque Ifá fala que a partir da hora que o seu Ori ouviu, ele gerou responsabilidade sobre aquilo. Quando nós consultamos Ifá, de certa forma, é como se nós estivéssemos incomodando Deus para descobrir coisas sobre a pessoa. Então a gente não pode incomodar Deus para qualquer coisa. Então não é ali, vê isso. Não. Aquilo ali ele vai te trazer uma responsabilidade daquilo que precisa ser mudado. A partir da hora que o seu Ori escuta, ele tem a responsabilidade sobre isso. Tem um período para fazer o ebó depois que consultou? Sim. O ideal seria fazer em 16 dias, né? O ebó é solicitado por Ifá, que é o tempo que aquela energia fica girando aqui na Terra e depois aquela energia ela dissipa. Depois desse período, né, de 16 dias, o correto seria até a pessoa verificar ou consultar novamente ali para ver se não modificou nada no ebó da pessoa. Certo, pessoal? Vamos lá, ainda tem mais coisas. Se a pessoa tem caminho para ser sacerdote, mas não se desenvolve, isso pode trazer problemas? Com toda certeza. Você está fora da sua programação, né? Se a sua programação era aquilo. E se a gente pensa na questão do livre-arbítrio, né? Que o livre-arbítrio não existe, seria a encruzilhada de Exu, onde nós descemos do céu para a terra e temos dois caminhos, um melhor e um pior. E se o seu caminho melhor é ligado ao sacerdócio, se você for para um outro lado, não significa muitas vezes que a sua vida vai ser uma vida ruim, mas poderia ser melhor ligado à energia dos orixás. Vamos lá. Só um minutinho.
Marcelino, uma vez que tenha feito o jogo no oráculo de Fá, eu já respondi isso. Omi, por que os gays não podem ser babalaôs? Tá? Eu quero que vocês fiquem com muita calma dentro do coração para essa resposta que eu vou dar, tá? Ifá é para todos, independente se é homem, mulher, opção sexual. Você pode, né? Tem muitos que falam que homossexual não pode se iniciar em Ifá. Isso significa que o homossexual não tem um destino na Terra? Não tem nada a ver. Então, todo homossexual, ele pode sim se iniciar em Ifá, mas nós temos que lembrar que é um culto datado há mais de 10 mil anos atrás, tá? E numa cultura, se a gente for ver, que é machista, tá? Então, como o Ifá, ele prega a questão do crescimento, os pilares, que é a família e o crescimento da família, onde tem muitos versos que fala que o sonho do babalaô é que o seu filho herde o seu Ifá. Então ele vai falando de descendências, aonde é passado de pai para filho. Então, teoricamente, às vezes o homossexual, ele não tem esse caminho de ter família, de ter filhos, deixar descendência. Então, devido a isso, não seria aconselhável este homossexual se tornar um babalaô. Ifá fala que aquilo que você não resolve, aquilo que você não arruma, você passa para a sua descendência, tá? Tanto as coisas boas como as coisas ruins. Então, vamos supor que eu sou um sacerdote que não tenho filhos, ou, por exemplo, que eu tenho filhos, mas eu sou um cara extremamente mau caráter, engano as pessoas. Tudo isso que eu faço vai gerando maldições para a minha vida e para a vida dos meus descendentes. Então seria até uma forma de controle também, tá? De responsabilidade. Porque você sendo um babalaô, você sempre vai fazer o que é correto e sempre vai melhorar a vida das pessoas. Por quê? Porque você tem filhos. E aquelas cargas que você mexe, muitas vezes pode ir para a vida dos seus filhos, tá? É por isso. Mas tem sacerdotes, sim, né, homossexuais que trabalham com Ifá. Não é tradicional, tá? Mas sem problema algum. Vamos lá. América está perguntando, por que não podemos falar o nosso Odu de nascimento? Dizem que outras pessoas podem usá-lo contra você. Agora tem que entender que Odu de nascimento é esse, tá? Não podemos confundir Odu de nascimento com conta matemática que faz com a data de nascimento, com continhas, cabala. Isso não é Odu de nascimento. Isso é numerologia aplicada, que serve como uma referência, mas não e nunca será o seu Odu, tá? Odu de nascimento você só descobre na cerimônia de Itefá. Até dentro do candomblé, é comum às vezes a gente se iniciar para um orixá e depois daquele jogo o sacerdote fala, olha, o seu Odu é Ossá, o seu Odu é Odi, seu Odu é Oxê. Não existe, tá? Só tem como você descobrir o seu verdadeiro Odu, tá? Na cerimônia de Tefá. Se a gente for pegar assim, na época que eu praticava o culto afro-brasileiro, que eu era do candomblé, o meu Odu pela cabala, formando todas as coisas, dava 5, Oxê, tá? E sendo que no Ifá, meu Odu não tem nada a ver, Arota é Ossá, Irete é Ossá. Então, não tem tanto fundamento isso. É óbvio que a gente não vai ficar explicando tanto sobre o seu Odu, tá? Não é bom você ficar falando o seu Odu para todo mundo, porque a gente não dá pérola aos porcos. Às vezes aquele Odu ali tem umas nuances que, se eu conheço de Odu, eu posso utilizar aquilo a favor ou contra você também, tá? Mas é importante entender que Odu de nascimento só se dá na cerimônia de Itefá, tá? Essas contas matemáticas com a data de nascimento não funcionam assim, tá? Afonso, é possível a pessoa desenvolver mediunidade no culto tradicional? Com toda certeza, né? Nós trabalhamos com as energias sutis, que são as forças da natureza. Como eu falei, nós somos 90% de energia, nós estamos desconectados. A partir da hora que você se conecta com isso, você trabalha a sua mediunidade, tá? Independente do que seria essa mediunidade. Tem pessoas que têm mediunidade para sonho, tem pessoas que têm mediunidade para fala, tem pessoas que têm mediunidade para incorporação, tem pessoas que têm mediunidade para jogo, enfim.
né? Mas com toda certeza Ifá sempre vai melhorar isso. Vamos lá. Vamos lá, Alexandre. Tem um Odu que fala sobre a barba do Babalaô. Qual a sua posição sobre isso? Então, tem um Odu. Qual Odu é esse? Eu não conheço, tá? Tem que entender que hoje muitas pessoas estão escrevendo Odus, tá? Então eu posso, como sacerdote, escrever uma história dentro do meu Odu. É como se eu deixasse a minha marca daquilo ali. Mas tem que entender que dentro disso também acaba tendo muita coisa errônea, tá? Existem muito Odus que acaba chegando para mim de informação que só de bater o olho e ver aquilo ali você sabe que não é original. É algo que foi escrito recentemente em algum lugar por alguém e aquilo ali acabou sendo utilizado, tá? No entanto, que já tiveram pessoas, né, que falaram que eu tinha que raspar a barba, raspar minha cabeça, porque Babalaô anda de cabeça raspada. Vocês hoje estão me conhecendo aqui pela internet, nesse trabalho que eu tenho feito, né, há cerca de 1 ano e meio aqui com vocês. Mas eu tenho meu templo há 18 anos e eu nasci isso. Eu andei mais de 10 anos da minha vida de cabeça raspada. E o cabelo para os iorubás representa a energia. Por exemplo, os iorubás andam de cabeça raspada para fazer a ligação entre o céu e a terra. Agora, se a gente pega no hinduísmo, os hindus vão manter o cabelo grande para guardar uma quantidade de energia como proteção. Então, tudo é a forma que se vê. Lembrando que nós estamos falando de um preceito de 10 mil anos atrás, tá? Então, minha opinião é que vocês têm que estar se sentindo bem. Isso é o mais importante. Até porque o seu conhecimento, seu intelecto está em você, não na sua capa por fora. Vamos lá, para finalizar. Luana, no culto a Ifá existe essa questão de raspar a cabeça? Sim, tá? Não só no Ifá, mas dentro dos orixás. Aqui na casa, nós iniciamos a pessoa, né? No Itefá, é aconselhável a pessoa sim raspar a cabeça. Não é um fator limitante. Às vezes a pessoa tem algum problema devido ao seu trabalho, aquilo ali. Conversando isso com o Ifá, a gente acha alguma outra solução. Mas o raspar a cabeça não é um fator limitante para nós. É óbvio que sempre vai tirar um pouco, né, do cabelo para se fazer o ritual, tá? Mas não só no Itefá, mas nos orixás a gente também raspa a cabeça sem problema algum, tá? Cris, para que serve o corte para Exu? Exu é a divindade que coloca ordem na terra. É a divindade do equilíbrio e da paciência. Ifá fala que está todo mundo louco na terra. Quando nós cuidamos de Exu, nós somos um louco em tratamento, então nós nos destacamos. Se Exu é a divindade da paciência e coloca ordem no caminho, seria muito bom você sempre estar cultuando esta divindade para que você esteja mais equilibrada. Então o corte para Exu é uma limpeza, né, espiritual, energética, emocional, que vai limpar, tirar o ofuscado dos seus olhos para que você possa caminhar a sua jornada. É sempre aconselhável fazer oferendas a Exu. Mesmo, Gama está perguntando, mesmo com as diferenças entre os fundamentos do culto a Umbanda e Ifá, é possível seguir os dois? Com toda certeza. Mas tem que fazer um risco assim no meio, ó, Umbanda aqui, Ifá aqui. Não tem como misturar coisas, tá? É isso que eu tô falando, que eu até peguei aí no pé, porque tem gente que tá jogando Obi para conversar com entidade. Não é esta a função. Não se pode misturar alguns preceitos. Você vai utilizar Ifá para ter conhecimento, para melhorar a sua vida, e aí você pode praticar, mas não dá para você misturar coisas, né? É a mesma coisa, eu tenho lá a minha tronqueira de Exu catiço que eu cuido, eu vou enfiar meu Exu orixá lá dentro e começar a cultuar. É outro caminho, é outra forma, gente. É importante vocês saberem isso para não trazer problemas para vocês, tá? Última pergunta. Na iniciação em orixá no culto tradicional, tem que quebrar quizila para Olokun na praia? Vamos lá, né? Muitos nem falavam de Olokun, né? Falava de quebrar a quizila para Iemanjá na praia. Para aqueles que não sabem, dentro do candomblé, quando nós nos iniciamos,
existe uma série de preceitos, né, ou quizilas que são feitas, né, e que durante um ano, normalmente, aquela pessoa tem algumas proibições, onde durante um ano a pessoa que raspou orixá no candomblé, ela não poderia entrar em cachoeira, não poderia entrar no mar e não poderia fazer determinadas coisas, tá? Então, no Ifá, nós não temos isso de quebrar esses preceitos, porque muitas das vezes não tem esses preceitos. Como cada pessoa é individual, aquilo que você que carrega é só para você, tá? Então não teria esta mesma visão de quebrar preceito no mar, porque às vezes você pode fazer uma iniciação e não tem nada a ver aquilo, você pode utilizar. É óbvio que esses pontos da natureza, como o mar, uma cachoeira, a mata, ele contém uma energia maior. Então é normal você sentir mais a energia. O que acontece até dentro do culto afro-brasileiro é que muitas vezes, se essa pessoa antes de um ano for lá e entrar no mar, ela pode passar mal, ela pode incorporar o orixá, pode acontecer algumas coisas assim. Mas depende da forma que foi feito e dos dogmas que foi colocado naquela casa e aquilo que ela aceitou para o ori dela, tá? Pessoal, acho que eu respondi todas as perguntas aí para vocês. Deixa eu só ver. Acho que eu respondi tudo aí para vocês. Ah, faltou a pergunta do Matheus. Fale um pouco sobre Edã, tá? Edã, muitas pessoas talvez não estejam familiarizado com este conceito. Não tenho nenhum Edã aqui para me mostrar para vocês. Mas o culto a Edã, tá? É um culto ligado à terra, tá? Edã são dois bonecos, né, de bronze, um masculino e outro feminino, que é chamado Edom. Edom ou Edã, tá? E esse Edã, ele tem a representação ligado às forças da natureza e é um culto à terra. Porque conta uma história que o Edã, ele brotou da terra. E através do equilíbrio do masculino e do feminino, nós geramos uma nova energia, que seria a criança que vai deixar descendência. Edã está conectado a uma sociedade secreta chamada Ogmoni, e serve para trazer o equilíbrio e é um culto à terra, a grande mãe terra. Certo, pessoal? Respondi todas as perguntas de vocês. Só obrigado. Só um minutinho. Axé, então nós estamos chegando ao final de mais uma live. Obrigado aí a Yamadá, sacerdotisa aqui do Instituto, por ter respondido várias perguntas para mim aqui no Instagram. E axé, pessoal, e nós nos encontramos na próxima segunda-feira no nosso clube, né, 6h52, no nosso Odioadê, e marque ali nos seus stories, né, compartilhe ali as nossas publicações, para que a gente tenha um crescimento e leve mais conhecimento às pessoas. Axé, uma excelente semana e que Fá abençoe. Ela moboru, ela moboye, ela moboye o boxixé. Axé.